Entrevista, porra. Sejam muito bem-vindos ao Infelizmente Entrevista, a entrevista do seu podcast, o Infelizmente UFC, o podcast onde o pior time é o seu. Inclusive hoje, para mim o pior time, não necessariamente tecnicamente, mas por motivos sentimentais, é o time de nossa convidada. Não faça essa cara não, moça. Você sabe que é verdade e que é recíproco. Então, primeiro vamos apresentar nossa bancada. Guilherme Colomé, o homem dos 1 bilhão de podcasts, e Richard Baluta, o homem 100% zicado. E hoje nós temos uma convidada especial, a primeira mulher a participar de nossos programas. Então, Arizinha Souza, a primeira coisa que eu quero é que você se apresente quem é você, traga quando foi que o futebol virou uma paixão e como você se relaciona com o futebol direta e indiretamente. Boa noite, antes de mais nada, que amanhã me ensinou alguma coisa, né? Até que enfim, né? Vamos combinar. Mentira. Boa noite. Obrigada pelo convite. Obrigada pela resposta, inclusive, de ser a primeira mulher a estar aqui. É pesado. Mas vamos lá. Pesado. E respeite meu time. Não. Se oriente. Mas falando sério, acho que uma das perguntas mais difíceis é quem eu sou. Eu não sou jornalista. Eu não consigo me enquadrar como blogueira. Em alguns momentos eu sou colunista, mas eu sou muito corneteira de Twitter. E talvez essa minha relação do Bahia com o Twitter, com as redes sociais e com a torcida é que tenha me empurrado e me feito chegar nas pessoas. Talvez esse lado corneta mais, mais intenso tenha me feito chegar na torcida. Então, algumas vezes as pessoas dizem que eu sou blogueira, algumas vezes as pessoas dizem que eu sou só corneteira. Jornalista nunca, porque respeito quem tem a formação para poder dizer isso. Então, entenda como blogueira e vamos seguir, né? Que acho que tá de bom tamanho. Muito bem. Minha relação com o futebol, meu Deus, minha relação com o futebol começou quando eu tinha 3 anos de idade. E minha família, uma parte da minha família é Vitória e é flamenguista. Meu pai me levou para um bar, estava passando um jogo do Bahia e eu vi a galera torcendo, vibrando, aquela loucura que é a torcida. E aí, com 3 anos, a surtada aqui, eu olhei e fiz, é isso que eu quero pra minha vida. Nunca quis ser astronauta, mas eu queria ser Bahia, deve ser a mesma loucura. Em algum ponto da minha vida deve ser a mesma loucura. Porque com 3 anos de idade, você olhar um monte de gente pulando, subindo em meias, aí cantando, e você dizer, eu gostei disso, quero pra mim. Essa é o começo da minha relação com o futebol. E principalmente com o Bahia. Mas aí ela passa um pouquinho pelo Fluminense de Feira, porque eu morava em Feira, passa um pouquinho pelas minhas fugas para Fonte Nova, que meus pais vieram descobrir recentemente que eu fugia para ir para Fonte Nova. E chega aqui, no Donas da Bola, nos projetos que a gente vem desenvolvendo, que eu venho desenvolvendo agora, nas lives da vida, nos twitters da vida, na arquibancada, nas participações que rolam. E acho que era uma coisa que começou a arquibancada só e que hoje ocupa muito espaço na minha vida e de uma maneira bem gratificante. Não é uma coisa que eu disse, meu Deus, vou falar sobre o Bahia e vai me cansar, não. Toda vez que alguém faz assim, vamos falar sobre o Bahia, eu já tô prontíssima. E agora, mais do que nunca, a maioria das vezes que me chamam para falar não só sobre o Bahia, mas para falar sobre o Núcleo de Ações Afirmativas do Bahia, que é uma coisa que eu gosto de falar com toda a empolgação possível. Então vamos aproveitar, deixa, né? Vamos aproveitar, deixa, já traz o núcleo de ações afirmativas, que já seria uma coisa que eu queria perguntar. Eu quero primeiro que você descreva o que é o núcleo, para quem não conhece, especialmente para quem não é Bahia ou quem não é fora de Salvador, até porque eu não sou, né? Mas eu tenho uma noção do que é. Qual é a atuação direta? Eu te obrigo. Não tem mas eu acho legal. Qual é a atuação direta no clube e o que representa para você e para o clube? Primeiro, acho que é o básico que a gente sempre fala, e muitas vezes a gente é obrigado a repetir isso para o próprio torcedor do Bahia. O Núcleo de Ações Afirmativas do Bahia é um grupo dentro do clube, formado pela DE, que é a diretoria executiva do clube, e é o departamento de marketing, de comunicação, que desenvolve essas campanhas, todas encabeçadas por Thiago César, que é uma pessoa que eu acho que todo mundo deveria conhecer, todo mundo na vida deveria assistir uma palestra com o Thiago César. Porque ele trata muito sobre essas questões de humanidade, essas questões de inclusão, essas questões de o Bahia não podia se intitular Clube do Povo
e não trazer todos os torcedores para perto dele. E o NAA, que é o Núcleo de Ações Afirmativas do Bahia, tem essa carga, vamos dizer assim, de tentar aglomerar o maior número de torcedores possíveis, dos maiores campos possíveis, principalmente aqueles que são excluídos por a gente saber que futebol ele é machista, ele é misógino, ele é escroto mesmo. É paixão nacional, mas ele é muito restrito, é uma área muito restrita. Vocês nunca vão ouvir ninguém dizer, sabe o que é impedimento? Mas eu ouço isso direto. E a partir disso aí, a gente tem hoje uma torcida LGBT, a gente tem núcleos femininos dentro das próprias torcidas e dos próprios movimentos do Bahia, e a gente tem um grupo paralelo, que é o grupo que eu faço parte, que é um grupo paralelo ao Núcleo de Ações Afirmativas do Bahia, em que a gente dá um certo suporte. A gente debate coisas que talvez virem campanha ou não, a gente dá a nossa opinião. Esse grupo, que é o que eu faço parte, tem mulheres, tem gays, tem homens, tem deficientes, tem um deficiente físico, tem um deficiente visual, tem índios. Então, é você ter lugar de fala real, não é discurso bonito de a gente tem um núcleo, mas porque é bonitinho e vende legal. Não. A gente tem um núcleo que é exatamente preocupado com todas essas questões e que está sempre antenado a tudo que está acontecendo e tudo que pode vir a acontecer para trazer o torcedor cada vez mais para dentro do próprio clube. Não só como sócio, mas como torcedor mesmo. Não existe essa exclusão de a gente vai fazer pelo sócio. É óbvio que você acaba fazendo muito mais pelo sócio, porque nesse momento, principalmente nesse momento de pandemia, quem está segurando o clube são os sócios. Quem tá segurando as pontas do clube é a galera que está se mantendo associada. Mas a gente fala muito sobre trazer todo e qualquer torcedor para perto do clube. E essa é a função do núcleo. E eu acho que vem desempenhando bem, porque chegou a um ponto em que toda vez que tem alguma coisa impactante na imprensa, na mídia, para esse lado afirmativo, você sente torcedores não só do Bahia, mas torcedores de outros clubes cobrando. E aí, cadê o Bahia? Já se posicionou? E aí, cadê aquela campanha? E aí, cadê a campanha do Bahia? Tem sempre esse sentido. E embora não seja, e a gente está lutando para que seja algo que fique dentro do clube, que seja institucionalizado, hoje é uma marca dentro do clube que não vai poder voltar atrás. Não importa quem seja o próximo presidente, ele tem a responsabilidade de manter esse núcleo, porque o Bahia já começa a ser reconhecido também por conta disso. Muito bem. Eu, primeiro, e antes de mais nada, isso acaba refletindo em outros clubes, né? Tem uma parte da torcida do Vitória mesmo que faz essa pressão, não necessariamente para ter um núcleo de ações afirmativas, mas para o clube se inserir mais em outras camadas da sociedade, que tem todo mundo vai ter um torcedor gay, todo mundo vai ter um torcedor PCD, todo mundo vai ter um torcedor índio, todo mundo vai ter todo tipo de torcedor, nada é homogêneo. Mas eu vou aqui abrir para os colegas. No programa com o Marcelo eu deixei Richard de primeiro. Então, Guilherme, alguma pergunta primeiro para a Lizinha? Então, Ari, eu queria primeiramente agradecer que você aceitou o convite, veio aqui responder as nossas pequenas perguntas. E a primeira pergunta que eu tenho é mais referente ao ideal progressista que vem surgindo no futebol. Que assim, com o passar do tempo, isso vem vingando nos clubes, não só com uma maneira de fazer dinheiro, mas também com uma maneira de pensar nas pessoas e realmente cumprir uma função social. São Paulo, por exemplo, da Alemanha, é muito popular por ser um time progressista e pouco popular pelos seus resultados. E aí dentro do Brasil, as proporções, como o São Paulo, um clube progressista, tem feito várias ações sociais, várias ações de marketing e tem melhorado a sua visão, consequentemente, com o público em geral. Claro que existem as minorias e outros grupos que... A pergunta é se você concorda com essa alcunha, vê que o Bahia é o clube mais progressista no momento no Brasil, e se sim ou não, por quê? Assim, talvez seja uma resposta clubista até eu dizer que eu concordo. Eu acho que o Bahia é um dos clubes mais progressistas hoje, porque a gente deu muita cara a tapa. A gente vem de campanhas em 2018. A primeira campanha do Núcleo de Ações Afirmativas do Bahia, dada como campanha assim, foi em 2018.
E aí você começa a ver, por exemplo, esse ano a campanha contra a LGBTfobia. Você vinha de 2017, só Bahia e mais 2 clubes se manifestaram. E esse ano, 15 clubes, se eu não me engano, se manifestaram. Então, é um avanço e você precisa que alguém faça isso. E assim, não entendo o que o Bahia fez para ser bonito e para que ninguém vá atrás. Eu entendo muito o que o Bahia fez para poder. Uma coisa que o Thiago sempre diz é que o Bahia tem que fazer políticas de reparação. A gente tem essa função. Você não pode, na cidade mais negra fora do continente africano, não ter representatividade negra, que não sejam jogadores. E aí a gente tem um técnico negro. Não que Roger seja mantido porque é um técnico negro e a gente precisa disso. E a gente está fazendo dele uma plataforma de campanha, não. Mas a gente precisa que tenham mais pessoas ocupando esse espaço. E o Bahia faz isso de uma maneira muito tranquila e, assim, muito direta. Ano passado, em novembro, a gente teve um projeto que continua até hoje em execução, que era um chamado Dedo na Ferida, que é sobre o racismo e que é dado tanto dentro do próprio Bahia, que foi dado para a imprensa, para os torcedores, para os jogadores, que é alertar que dentro do próprio clube o racismo existe, que dentro do próprio clube a diretoria executiva toda do Bahia é composta por homens brancos. Então é você colocar o dedo na sua própria ferida e dizer, olha, eu não posso chegar para você e dizer que o meu discurso é esse e não agir como. Mas a gente está fazendo. Aí eu falo muito da gente porque eu falo do clube como se fosse meu. A gente tem essa ideia de você se associou e você vive isso, já não é mais o Bahia e eu, é a gente, é o clube, é a torcida. Então, o Bahia vem nesse processo de ser progressista, mas não de falácia. Não de, ai, a gente tem um discurso bonito, a gente vende camisa, mas a gente só faz isso. Não, a gente tem um discurso bonito porque é um discurso bonito, mas, por exemplo, ano passado, na campanha Dia dos Pais, foram feitos testes de paternidade, e além dos testes de paternidade, essas mães e essas crianças tiveram suporte, e foi feito aqui na loja do Bahia. Se eu não me engano, fez no Barradão também, não foi, Thiago? Fez. Que eu lembro e fez. E toda vez que tem uma campanha dessa, como foi a de demarcação, ela não é uma campanha solta, não é você pegar índios e colocar num gramado e dizer, hoje é dia do índio, não. A gente fez uma campanha ano retrasado sobre demarcação, ano passado. Estou perdida no tempo já. A gente fez uma campanha ano passado sobre demarcação, que era um vídeo muito bonito e que no final dizia que sem demarcação não há jogo, trazendo essa relação da demarcação de terra indígena para o futebol. Então, eu acho que o Bahia é, sim, o clube hoje mais progressista do país, mas fico feliz em não ser o único. Fico feliz em ver, por exemplo, o Inter veio para aqui, para Salvador, e veio aqui para Salvador para conhecer o núcleo e para desenvolver o seu próprio núcleo. O Cruzeiro abriu as portas para receber e para entender como funcionava. E agora, durante a pandemia, inclusive, 5 clubes da Série A abriram o diálogo com as suas torcidas LGBTs, o que é extremamente importante. Você não pode ter uma torcida LGBT que ela não tem o apoio do seu clube. E acho que isso tem muito do trabalho de Jonan, que é o presidente da torcida LGBT do Bahia, da LGBT Tricolor. Isso tem muito do Jonan ter colocado a cara dele à tapa, ter recebido o apoio do Bahia e ter recebido o apoio da torcida. E aí as outras torcidas se sentiram, poxa, se lá pode fazer, eu também posso. E aí os clubes começaram a entender que precisa abrir a porta para esses torcedores, precisa acolher, eles precisam se sentir tão em casa como qualquer outro torcedor. Eu acho que esse é o papel do futebol. É claro que a gente quer ganhar, é claro que a gente quer bolar na rede, é claro que todo mundo quer ser campeão, e é óbvio, porque o futebol é isso, é a premissa. Mas você precisa se sentir dentro, você precisa se sentir pertencente. Hoje eu me sinto muito mais pertencente ao clube do que há 5 anos atrás, por exemplo. Hoje eu vejo e digo assim, é o meu clube, não só porque eu sou sócia, mas porque é um clube que batalha por mim, é um clube que dentro do próprio aplicativo tem um dispositivo em que se eu me sentir ofendida, se eu for assediada dentro do estádio, é só eu ativar o aplicativo que a Ronda Maria da Penha vai lá e vai tentar resolver. Então tudo isso conta.
Inclusive, aconteceu com conhecidas da gente, né? Casos desses na Fonte Nova que... E aconteceu comigo, né? Pois é. Mas tô lembrando que resultou na criação É, desse... o caso dela é legal, não, né? Mas, assim, no caso dela foi interessante porque deu origem a toda essa discussão. Comigo foi já bem antes, foi antes até do núcleo das ações afirmativas existir. Então você sente que como as coisas começam a mudar de verdade, não é só, e vamos fazer uma matéria legal, vamos tirar fotinha e vamos colocar em camisa e dizer que a gente é progressista. Não. Inclusive, muitas vezes quando o Bahia perde, Thiago é testemunha disso, que às vezes eu Não desabafo, primeiro eu dou risada que perdeu, depois eu acho um absurdo o que fazem. mas muitas vezes quando o Bahia perde, a primeira revolta e rechaça é em cima do núcleo. Como se o núcleo de ações afirmativas do Bahia era que jogasse. Ou então que se os jogadores deixassem de treinar para fazer campanha. Então, mas é um processo de educação. Se você pegar, por exemplo, uma postagem no Instagram, que foi a primeira, que foi a do Novembro Negro, em 2018, você vai ver a galera indignada, virou palhaçada, e você vem pegando nos anos seguintes, nos meses seguintes, nas campanhas seguintes, esse tipo de comentário ele vai diminuindo, você sente que o torcedor começou a entender que o futebol não vai parar por conta disso, mas que o Bahia precisa fazer isso. É processual, eu vejo muito hoje o Bahia educando seus torcedores. Muito bem. Primeiro que você falou do Internacional, eu sei que o coração de Colomé abriu... ele queria abrir um sorriso aí, que Colomé é colorado doente, ele queria abrir um sorriso. Tá vendo? Pois é, queria abrir um sorriso aí, mas o profissionalismo não deixou. E o segundo, eu sou Sorri prova agora. disso. Inclusive, eu tive que defender uma vez as ações afirmativas do Bahia, que um desses perfis que se diz falador do Norte e Nordeste atacou quando o Vitória ganhou o Clássico. Que é do futebol normal. Claro que eu adorei o Vitória ganhar o Clássico. Mas eu tive que defender que não confundam o futebol com as causas afirmativas. A causa afirmativa nunca vai tirar dinheiro do futebol. É isso que a gente tem que entender. Você Na verdade, ela vem dando dinheiro pro Pois é, não, mas o que eu falo é que a galera acha que diretamente eu não vou botar aqui 50 mil de um jogador mais ou menos para botar no núcleo de ação afirmativa. Isso não existe. Isso não existe. Diretamente não existe, indiretamente ainda tem esse efeito positivo. E eu lembro que você falou logo, isso aqui é só porque eu esqueci de falar na hora, você falou que não se definia como jornalista. Eu acho que você pode se definir, até porque a gente conhece alguns jornalistas formados, com cursos e tal, que, vamos ser sinceros, até negacionistas são, mas aí é outro papo. Richard, pelo amor de Deus, deixa a galera. Mas você já sabe o que eu tô falando, sabe bem, inclusive. Claro que sei. Seu amigo, seu parça. Vamos lá. Primeiramente, boa noite, Arizinha. Queria agradecer mais uma vez, fazer as palavras do Colomé, minhas palavras, por estar participando aqui com a gente. Eu tenho duas perguntas, eu tenho várias perguntas para você, na verdade, mas eu vou começar com duas agora. Primeiramente, uma pergunta que é mais técnica, digamos assim, relacionada ao futebol, ao trabalho, digamos assim, e outra pergunta mais relacionada ao que a gente estava discutindo, as ações progressistas do Bahia e tudo mais. E as duas são relacionadas a uma figura, que é o Roger Machado. Eu queria saber, primeiramente, como você vê o fato do Roger Machado ser um dos poucos, se não o único atualmente na Série A do Campeonato Brasileiro, treinadores negros em times de ponta, entendeu? O Roger Machado é hoje o único treinador negro em um time de Série A do Campeonato Brasileiro. Isso é uma vergonha, na minha opinião. E você considera que esse fato, o time do Bahia ser treinado pelo Roger Machado, corrobora ainda mais com o engajamento social que o time defende fora das quatro linhas? Roger é, pelo menos até então, o único técnico negro na Série A. E a gente só tem um presidente negro na Série A, que, se eu não me engano, é da Ponte Preta. E isso traz toda a ideia. Thiago fez uma cara. Pode pesquisar. Você falou Ponte Preta? Eu acho que é Ponte Preta, não tenho certeza. Ponte Preta não, ainda acho tem que a Ponte Preta mas... na Série B. A Ponte Preta foi o segundo. Não, é isso. Não, mas você tá botando as séries profissionais do Campeonato Brasileiro. Eu tô falando no geral, não foi. Não, na Série A, na verdade, se eu não me engano, mas eu posso estar enganada, só tem Roger, mas enfim. Na Série A tem Roger. Não, só tem Roger. Só tem Roger. Só tem Roger. E
Eu não sei se vocês chegaram a assistir, mas não é porque é o meu técnico. Eu sou gado de Roger real, quem convive comigo sabe disso. Pela pessoa que ele é, pelas coisas que ele desenvolve, pelo trabalho que ele tem. Roger é um cara sensacional. Mas assim, a coletiva que ele deu quando a gente perdeu pro Fluminense é um negócio que você precisa assistir e assistir de novo e assistir de novo, porque ele fala exatamente desse lugar que ele ocupa hoje, de ser o único técnico negro na Série A, num país de pretos, em que no máximo o preto pode ser jogador, porque não pode ter uma posição mais alta que é de técnico, que é de mandar. E o Roger não está sendo mantido no Bahia por ser negro, pelo discurso bonito. Ele está sendo mantido pela competência, Roger está sendo mantido pelo projeto que o Bahia tem. A gente tem um projeto muito interessante que é de não demitir técnico pelo primeiro perrengue que tem. Ano passado, não ir para a Libertadores foi culpa das ações afirmativas, caso vocês não saibam. Foi um discurso escrotaço. Eu vi isso aí. O discurso era: ficou falando em coletiva sobre ser o único técnico negro e esqueceu de ganhar, e foi por isso que a gente não foi para a Libertadores. Então, é esse tipo de resistência que a gente encara da nossa própria torcida ainda. Não pensem que eu vou ficar aqui dourando a pílula dizendo que a torcida é legal. Não, tem gente escrota, a gente tem perfis intitulado Bahia de Direita, que é só para atacar qualquer ação que o Bahia tenha. E Roger é um cara competentíssimo e que se encantou com o projeto do Bahia Clube, com a formação, com a ideia de jogadores, com a ideia de ter um time de aspirantes e um time profissional, de poder fazer essa transição, e que se encantou com esse outro lado do Bahia, esse lado progressista. Se você assistir hoje entrevistas de Roger, principalmente do meio do ano para cá, que foi quando ele realmente começou a se envolver com esse lado, ele defende o núcleo de ações afirmativas da mesma maneira que eu defendo. Mas aí você pensa assim, é porque Roger é negro. Eu acho que é um lugar de fala sensacional. Mas você vê Douglas, que eu não vou me arriscar no sobrenome dele, porque aí vocês que lutem. Friedrich. Friedrich. Isso. Douglas é um cara que fala do núcleo com a mesma intensidade que Roger. Então, é assim, a galera comprou muito essa ideia, entendeu. Não dá para você ter só o discurso. Mas eu acho que é um casamento longo, Bahia e Roger, pela maneira que o trabalho está sendo conduzido, pelo respeito que existe entre técnico e diretoria, entre técnico e atletas. No começo do ano especularam que existia uma crise, principalmente quando perdeu por Vitória, o Thiago sabe disso, que existia uma crise, que Roger ia cair, não dava mais para Roger, porque era o acúmulo de não ter ido para a Libertadores no ano anterior e de ter perdido para o Vitória depois de quase 2 anos sem perder, e que, né, aquele acaba-mundo que todo mundo conhece de torcedor. Não à toa que nem todo torcedor pode ser técnico, mas ele acha que é, e nem todo torcedor pode ser presidente, porque é isso. Sim. E a outra pergunta que eu queria fazer, a pergunta mais técnica, eu acho que tu já acabou respondendo, mas enfim. Como você vê o trabalho do Roger Machado dentro de campo? Você acredita que ele pode, que o trabalho dele está representando uma evolução em relação aos trabalhos anteriores? E até que nível você acha que o Roger pode levar o Bahia? Eu acho que o Roger vem num processo de amadurecimento. Eu vejo, por exemplo, esse ano, quando a gente perdeu para o Vitória e quando a gente foi eliminado da Copa do Brasil, ele mudou totalmente o estilo de jogo, ele mudou a formação, ele colocou outros atletas que uma galera já esperava que ele colocasse e ele não tinha feito. Então, ele é o cara que faz assim, não deu certo, vamos tentar de novo. A gente tem muito técnico no Brasil que não deu certo, mas é o meu modo de jogo, é o meu modelo, é a minha prancheta e eu vou insistir nessa porra até ser demitido. Uma hora ia sair um palavrão, esta é a hora. E Roger não, ele se dá muito esse espaço de não deu certo com 4 volantes, vamos colocar 3. Se eu tiver num dia iluminado, eu vou botar todo mundo no ataque. E ele tem essa mobilidade e essa defesa. Ele não é aquele técnico nunca que vai chegar e dizer assim: o jogo hoje foi uma merda e os meus jogadores são lixo. Nunca. Ele às vezes até dá umas embromadas nas coletivas para proteger o próprio elenco.
que você sente que é aquela coisa de paizão, que é um problema que eles vão resolver lá dentro no vestiário, não é um problema para ser exposto para a imprensa. E eu vejo muito um amadurecimento do pensamento dele e dessa relação com os jogadores, da relação com a torcida. A torcida do Bahia é uma torcida extremamente corneteira. Existem 800 mil figurinhas de Roger apontando e escrito recua. Porque a gente empatou muito jogo assim, inclusive. Porque parecia que estava ganho, aí Roger foi lá, pá, recuou, e a gente tomou um gol de empate. E é muito por conta desse perfil dele. E acho que alguém deve ter mandado para ele as figurinhas. Ele amadureceu muito nesse vídeo. Hoje eu vejo muito ele colocando um time mais para frente, um time mais no ataque, colhendo, prestando atenção nos erros que ele cometeu ano passado, talvez até tentando entender por que a gente não foi para a Libertadores e que a culpa não foi do núcleo de ações afirmativas. Tem muito de amadurecimento, tem muito a amadurecer sim. Eu acho que em alguns momentos ele é bem teimoso. Ele é bem insistente com algumas coisinhas que ele acredita e que eu particularmente não acredito. Mas eu acho que é um casamento muito certo, porque existe muito respeito e existe muita essa vontade dele de crescer, dele de levar o Bahia para um outro lugar, que não seja só ficar ali naquele meio de tabela e naquela zona confortável, só de no máximo para Sul-Americana, porque o presidente já falou isso, alguns atletas já falaram isso, essa ideia de ir para a Libertadores, ela é real. Claro que a gente pesa, e eu odeio esse discurso do presidente, mas a gente ouve 50 mil vezes e filtra. 14º orçamento. 14º orçamento não quer dizer que a gente tem que estar em 14º na tabela. Mas a gente entende que você, por exemplo, não dá para brigar de igual com o Flamengo da vida, porque o seu orçamento é o 14º. Mas foi com esse 14º orçamento que você ganhou do Flamengo de 3-0 dentro de casa. Então, se você pode fazer isso, você pode fazer muito mais coisas. E eu acho que o Roger tem captado muito essa ideia de avançar nesse sentido. Muito bem. Deixa eu aproveitar aqui agora. Para você, Para torcedor... beber água que eu falo. É bom. Para você, torcedor do Bahia, que estava achando que era o núcleo de ações afirmativas que tinha feito o Bahia para a Libertadores, o que não fez seu time ir para a Libertadores, e eu não falo por corneta, eu falo por análise pura, foi elenco raso. Tinha um time titular muito bom e muito bem encaixado, mas o elenco não era grandes coisas. Vamos ser sinceros. Tanto que fez eu acho que não foi só isso não, Thiago. Eu acho que em determinado momento, e agora é corneta mesmo, em determinado momento a gente teve um elenco que sentou no resultado. Verdade, tem aquele jogo contra o Ceará em Pituaçu também, ganha, né, por exemplo. Pronto, quando você ganha do Flamengo, você começa a achar que posso fazer isso a qualquer momento. E aí eu acho que rolou um saltinho alto, sim. E aquele jogo contra o Ceará é muito disso. O jogo contra o CSA, ou seja, não desmerecendo esses clubes, mas eram clubes que estavam na zona de rebaixamento, você tinha a obrigação moral de ganhar. Aquele jogo contra o Ceará é um tiro do ano passado. Chapecoense eu nem conto mais, porque o Bahia parece uma negrinha da Chapecoense, não tem condições. Não dá. Eu adoro a Chapecoense, esse é um dos motivos. Eu participei da transmissão ano passado do jogo lá em Chapecó, 11 horas da manhã. Horrível. Não, pelo amor de Deus. Domingo, 11 horas da manhã, você participando de uma transmissão e quase tomando um gol de Henrique Almeida, é torcer muito, viu? É muito amor. Pois é. Olha que a gente 2018... só ganhou a Chapecoense uma vez. E foi aqui. E foi um jogo que eu não fui. Porque o problema foi em mim. Talvez. Inclusive, Chapecoense já me trouxe muitas alegrias, salvou a gente. Claro, né, querido? Pelo amor de Deus. O retrospecto geral é um pouquinho melhor para Vitória, mas eu acho que eu já te contei isso. De um relacionamento que eu fui parar num Bahia 0, Chapecoense 1 na Fonte Nova. O jogo que Edgar Júnior estava fazendo gol todo o jogo, ele perdeu um pênalti nesse dia, 2017. O único jogo que Bahia ganhou da Chapecoense 2017. Deixa eu aproveitar aqui agora. A gente viu duas coisas. Ano passado, você viu por fora, tal, eu tive que acompanhar muito melhor, né? Paulo Carneiro falando. A prioridade é o futebol masculino. Só vai ter futebol feminino que eu sou obrigado. Depois o Vitória faz uma boa campanha no Brasileiro A1 feminino, inclusive com algumas atletas que hoje estão no Bahia, como Verena. Sim. E chega no Campeonato Baiano, ele poderia manter ali tranquilo, ele desmonta o time. A maioria dos jogadores já foi para o Bahia, a Verena foi para Portugal para voltar.
ele não joga o baiano e agora está jogando o brasileiro feminino, que parou, né, com um time sub-16. Nesse meio tempo, o Bahia, que tinha uma união com o Lusaka, eles desfizeram a parceria e fizeram o próprio time deles. E aí eu queria que você, até por estar no núcleo de ações afirmativas, me falasse aqui qual para você é o cenário do futebol feminino no Brasil, na Bahia e no Bahia. Primeiro que eu acho que a gente vem se desconstruindo nessa ideia, e eu me incluo nesse quesito. Há 5 anos atrás, eu jamais me viria falando sobre futebol feminino. Porque a gente não tem a cultura real de acompanhar futebol feminino. E a gente tem que ser sincero nesse ponto. Não, a gente não tem a cultura porque a gente acompanha futebol masculino, porque a TV te dá um futebol masculino, as mídias sociais te dão o futebol masculino. Você acorda e qualquer coisa relacionada a futebol é masculino. Então, o seu contato, a sua relação com o futebol feminino, ela é muito pessoal. Ela veio de algum lugar que alguém te atravessou e fez assim, ó, vamos sentar aqui para assistir esse jogo. E em 2018, o Bahia todo ano ele faz um evento que faz uma avaliação sobre a gestão do ano. Eu questionei ao presidente e ao subpresidente na época sobre essa questão do Bahia ter feito uma parceria primeiro com o São Francisco do Conde e depois voltar a fazer uma parceria com o Lusaka. Se já não estava na hora, na verdade já tinha passado da hora, do Bahia ter o seu próprio time feminino e criar essa identidade, criar essa relação com a torcida. E existiu esse ano, que foi 2018, e ainda essa parceria com a Lusaka, ainda essa insistência em não implementar o nosso próprio time, mas a torcida começou a comprar mais a ideia, começou a ir acompanhar jogos. Teve um jogo aqui que foi, se eu não me engano, foi no Baiano, que foi antes do jogo principal, a galera começou a assistir, as meninas saíram distribuindo gol a rodo, então isso também impulsiona. Mas é muito mais complicado, porque tem um outro ponto dentro disso aí que eu vejo ser pouco debatido. Não sei se vocês já chegaram a observar, mas a tabela dos jogos femininos é de uma escrotidão absurda. É jogo em plena quarta-feira, 2 horas da tarde. Eu não trabalho, você não trabalha e a gente vai pro estádio, né? Mas o futebol masculino é num domingo, 4 horas da tarde, com transmissão da TV, enquanto o feminino é com aquelas transmissões cagadíssimas de internet, que cai o sinal e volta 40 minutos depois da partida ter acabado. O famoso Então, MyTude. Eu nem gosto de falar dele, deixa o bichinho. Eu até gosto que ele passa a Série D. Inclusive, ano passado, o Bahia transmitiu o jogo da final no YouTube. Por conta disso, não dava pra... Foi num sábado, foi num horário complicado e tal, não foi... Acho que foi até em Pituaçu, não foi final, semifinal. Que foi em Pituaçu, e o Bahia transmitiu, foi com comentário de Ju até, e a narração de Manuela Avena. Então, quando as meninas resolveram, quando o Bahia bateu o martelo, que as meninas jogaram a final aqui na Fonte Nova, primeiro, a gente viu essas meninas entrarem em campo e chorar. Nunca, na cabeça de pelo menos 90% delas, elas se imaginaram jogando no gramado da Fonte Nova, que é uma realidade do futebol feminino. As meninas sempre jogaram em Pituaçu, num campo em Praia do Forte. Vitória tá treinando em Praia do Forte, né, Thiago? Jogou lá também o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro do ano passado jogou uma parte no Barradão e depois fez uma parceria com a Prefeitura de Mato de São João. Foi pra lá. Você sair daqui para ir para Praia do Forte assistir um jogo. E não é porque é o feminino. Mais de 2 horas. É porque exatamente, é complicado. E aí você vê essas meninas entrarem em campo numa Fonte Nova, que é um estádio de Copa, e olhar para a arquibancada e a torcida tá lá. Foi um momento muito bonito, inclusive, que a gente teve ano passado, e que foi coroado com o título delas e com goleada. Mas nem só desses momentos a gente vive. A gente vive, por exemplo, Paulo Carneiro, você pega o dinheiro do futebol feminino e diz que o dinheiro é do Vitória e que ele faz o que ele quiser. É complicado. Mas por quê? Porque todo mundo entende que o futebol feminino não rende, não vende e não é importante. E aí você volta agora, mas não é perfeito, vou voltar a dizer. Porque a gente tem muita ideia de quem é clubista, e eu sou clubista mesmo, e de que o Bahia é perfeito, não. Mas o Bahia está construindo
um prédio no CT, se eu não me engano ele já está quase pronto, e vai existir um gramado exclusivo para o futebol feminino. Vai ter um departamento médico muito adaptado para o futebol feminino, porque a biologia é totalmente diferente de corpo, TPM. Vocês não têm TPM, vocês são abençoados, comemorem todos os dias. E você misturar tudo isso, essa chuva de hormônios, com o futebol, com tudo aquilo que a gente vive no futebol, é uma bomba. Mas é processual. A gente está aprendendo a acompanhar, a gente está aprendendo a respeitar figuras como Marta, Formiga, Cristiane, a olhar, por exemplo, uma falha de Bárbara e entender que aquele momento não era o dela. Então, eu acho que a gente enquanto Brasil, vamos dizer assim, está começando a assistir mais o futebol feminino e, contrapartida a isso, ou talvez por isso, algumas TVs abertas também já tenham aberto mais esse espaço, já tenham dado mais ênfase para o futebol feminino, já tem algumas transmissões, você já não tem que assistir somente pela internet, que a gente sabe que o jogo por streaming é o ó. E eu acho que tende a crescer, porque as pessoas começam a cobrar. A gente cobrava muito do Bahia, o time do Bahia. A gente cobrava muito, e a gente voltou cobrando quando o Bahia colocou as meninas para jogarem fora daqui. Traz para cá, porque a gente quer ir, a gente quer apoiar as meninas. Cria as mídias, porque a gente quer conhecer as atletas. E hoje existe uma relação até muito pessoal do time feminino do Bahia com uma torcida feminina do Bahia e com a torcida em geral. A galera abraçou Gadu, que Gadu é um fenômeno. A minha felicidade de ter visto Verena aqui é... Eu tô frustrada porque, né, Verena não tá jogando ainda, mas você saber que Verena foi contratada e eu já admirava a Verena quando ela jogava no Vitória e ver hoje Verena vestida com a camisa do meu time, é sensacional. Mas a gente precisa avançar muito no sentido do futebol feminino. A gente deve muito, inclusive, Sim. para as atletas do futebol feminino. Só lembrar, por exemplo, do discurso de Marta na eliminação do Brasil, que a gente não vai ter sempre uma Marta, uma Formiga, uma Cristiane. A gente precisa formar também, né? E a gente precisa ajudar. E esse legado está acabando, e vai acabar assim, junto. Formiga se aposenta agora, Marta vai se aposentar um pouquinho depois, Cristiane no mesmo caminho. E Quem já vai chegou a aposentar ficar? na seleção, né? Quem vai ficar? Que clube está formando jogadoras? Pois é. Eu assisti um jogo do feminino do Santos, acho que foi Santos e São Paulo, que é muito bom, porque você vê a qualidade técnica das meninas. É um jogo que vale a pena. Você assistir um campeonato baiano, e agora vou ser bem sincera, você vê alguns. É a mesma coisa do masculino, inclusive. Você vê 2, 3 times que tem uma certa qualidade, e o resto é tudo baba, chutão e do pescoço para baixo é canela. Mas por quê? Não é porque as meninas são ruins, não. É porque não tem treinamento, porque não tem investimento. É porque elas são jogadoras, mas elas são 200 coisas e algumas não são nem remuneradas por isso. Pois é, eu concordo contigo. Acho que a gente já tem muita coisa para evoluir. Então, deixa eu trazer aqui. Richard, o que é que você gostaria de perguntar? Gente, eu falo muito, né? Bom é assim que rende. Tá tranquilo. Deixa eu perguntar aqui, o Arizinho. Seguinte, isso é um troço que até eu gostaria de entender, eu como sendo aqui do Sul, eu sou de Santa Catarina, né? A gente que acompanha futebol, a gente observa que é o seguinte, que houve uma mudança bem grande dentro do Bahia de uns anos para cá. Se a gente pega um recorte, por exemplo, o Bahia até 2014, o Bahia era com um clube, basicamente um clube ioiô. Um clube que subia para a Série A, caía para a Série B. Subia para a Série A, caía para a Série B. Que chegou até a disputar a Série C nesse século e tudo mais. E hoje, o Bahia é um clube estável na Série A. O Bahia é um clube que disputa competições internacionais. O Bahia é um clube que o ano passado quase classificou para uma Libertadores. Eu gostaria de entender de você como torcedora, você como, digamos assim, que entende o que se passa dentro do clube, como se deu esse ponto de virada do Bahia? Como o Bahia passou de ser um clube ioiô para ser um clube estável de Série A? Começa quando a gente sobe em 2010. E a gente rompe o processo de Série C, Série B e vai para a Série A. Mas aí a gente chega na Série A em 2011 pensando assim, vou ficar
e já deu tudo certo. E não deu tudo certo. Embora em 2011 a gente tenha feito até um anozinho legal, com um time que tinha Jobson Souza e Companhia Limitada, é uma superação. Mas em 2014 a gente cai de novo, e cai em 2014 foi uma queda que, assim, todo rebaixamento é sentido, e é muito sentido pela torcida. Mas a gente viveu um momento em 2014 que vai refletir na nossa vida enquanto torcedor pro resto da vida, que é eleger o seu primeiro presidente escolhido pela torcida depois de um processo de democratização. Então, cair naquele momento foi o mínimo. Quando você consegue pegar o seu clube de volta, que foi o que a gente fez. O Bahia vinha de uma luta de torcedores, uma luta política, de tirar o clube das mãos de um presidente, e antes o presidente era o pai dele, ou seja, a capitania hereditária, né? E que fazia o que queria e bem entendia com o clube, sem a menor responsabilidade, inclusive financeira, tanto que a gente colhe frutos dessa irresponsabilidade até hoje. O Bahia está com dinheiro preso na justiça por conta de ações desse presidente. Então, quando você chega em 2014, que você elege um presidente para um mandato tampão e que as coisas começam a se organizar, existiu o sofrimento de cair, existia, óbvio. Você não vai dizer, e fui rebaixado, eu estou feliz. Não, mas existia o sentimento de esperança, existia um sentimento de renovação, que dali em diante as coisas mudariam e as coisas seriam diferentes, porque a gente teria o direito de escolher quem seriam os nossos presidentes, e talvez a torcida tivesse o bom senso de escolher quem pudesse encaminhar o clube para esse avanço. Aí foi Schmidt, que faleceu inclusive esse ano, e cumpriu esse mandato tampão. Depois de Schmidt veio Marcelo Santana, que agora a galera fala e usa o modelo dele de gestão, inclusive para clubes menores e tal, como referência. Embora no primeiro ano de mandato de Marcelo, Bahia não tenha subido e a mágoa da torcida. Mas existe um respeito muito grande pelo que ele fez, pelos contratos. O Bahia passou a ter contratos mais respeitosos, inclusive. A gente tinha contratos muito escrotos. O Bahia trazia combo de jogadores ruins de determinado time. Por exemplo, o Bahia tinha uma parceria bizarra com o Corinthians e com o Flamengo. Eram as mais centralizadas, assim. E trazia todo mundo que estava em fim de carreira. Sabe aquele jogador que você sonhou há 4 anos que você queria jogar no seu clube? Ele vinha quando ele já estava em final de carreira. Ele vai render o que aqui? Nada. Mas vinha com o salário inchado, inchava a folha, não rendia nada. De Marcelo para cá, a gente começou a pensar é um discurso, inclusive, até muito mais de Belitani, que é o atual presidente, trazer jogador com fome, trazer jogador que quer crescer, trazer jogador que não é destaque em lugar nenhum, mas que você sabe que joga. O próprio Gregory é isso. O Gregory hoje é um monstro, a gente está lutando para permanecer com ele por conta de alguns interesses, assim como foi com o Zé Rafael. Trouxe o Zé Rafael, ninguém dava nada, a torcida cornetou pra caralho na época. Vai trazer esse cara, não é menino novo. O Zé Rafael foi a maior venda do Bahia, chegou aqui com custo baixíssimo. Então, quando o clube se democratiza, começa a mudar esse pensamento, começa a mudar essa ideia de gestão, começa a se pensar em trazer jogadores e comprar, porque a gente tinha um problema que é comum, inclusive, do futebol brasileiro. Quando chega setembro, você já está com a mão na cabeça, porque todos os seus jogadores que são emprestados e que se destacaram, você já sabe que eles não vão ficar. E aí você tem um outro problema, que é você tem que trazer alguém, e muitas vezes durante o campeonato, a gente já passou muito por isso, inclusive, durante o campeonato, o cara do João Pedro foi assim. O cara tá se destacando, tem uma pausa para a Copa e João Pedro não voltou, porque João Pedro foi vendido. Mas aí entra a taxa de vitrine, que também é interessante financeiramente para o clube. Mas é muito mais interessante que você tenha um jogador que inicie e que termine a temporada, porque já está dentro daquele mecanismo, que já está dentro do plano do técnico. E esse processo de democratizar o clube, de entender o Bahia como não só como clube, mas como uma empresa, a gente teve 2 presidentes que entendem muito de gestão e que trabalham nesse sentido. Hoje a gente tem
E é engraçado ver, muitas vezes na internet, principalmente no Twitter, né? Que a galera é escrota quando tá afim. Todo mundo fala assim, o elenco do Bahia é um elenco emprestado. Não, hoje 90% dos jogadores do Bahia são do Bahia. Isso jamais aconteceria há 5 anos atrás, por exemplo. A gente estava aí com 6, 7 jogadores, os clubes interessados e você tendo que emprestar, tendo que vender. Ontem a gente fez uma venda, Gustavo, 2,2 milhões, por um menino de 23 anos que não chegou a jogar no profissional e que no momento de pandemia esse dinheiro vem de presentaço. Sim. Isso muda muito. E a gente sabe que jogar, por exemplo, uma Libertadores, ganhar uma Sul-Americana, lhe dá uma vitrine muito maior, lhe dá um respaldo muito maior para vender jogadores num valor ainda maior. Você sabe, todo mundo sabe disso. Comprar jogador no Nordeste, todo mundo acha que é só chegar aqui e oferecer qualquer trocado que vai ser vendido. Por quê? Porque a gente realmente tinha esse comportamento. Você não tem caixa. Então, qualquer coisa que te oferecer, você vende. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o Bahia tem caixa. Hoje em dia, o Bahia sabe se impor. O Bahia consegue negociar. Quer meu jogador? Ok. Mas me dá X e me dá jogadores. A venda de Juninho Capixaba é um negócio surreal. Ele foi vendido, o Corinthians pagou por ele, a gente recebeu Moisés e pagou uma diferença, e a gente recebeu Douglas, que é o cara no gol, e agora Juninho Capixaba está jogando no Bahia de volta. Você consegue imaginar alguém fazendo esse tipo de negócio? São negócios Não. desse tipo que às vezes são feitos no Bahia. Você tem um jogador Não. como o Mado, que é um menino novo que a torcida odiava e que foi vendido muito bem. E assim, a gente vê, na verdade, não só o Bahia, né? A gente vê 3 clubes hoje da região do Nordeste e a gente tem que dar os parabéns. O Bahia, o Fortaleza e o Ceará. A dupla cearense também estão de parabéns. A gestão dele, o pouco que eu já li bastante, assim, mais da gestão do Fortaleza do que a gestão do Ceará. É muito interessante, assim, como esses clubes se reestruturaram de tal forma que eles aprenderam que o clube só vai para frente se ele tiver organizado. Coisas que, por exemplo, o futebol pernambucano não aprendeu ainda. O próprio esporte de Recife, o Esporte Clube Recife, a gente vê que passa por uma crise sem precedentes. O Esporte Clube Recife vai literalmente estar na Série A, mas a gente sabe que o Recife, o esporte, não tem condições de estar na Série A. Porque eles devem muito, dívidas trabalhistas, dívida na FIFA e tudo mais. E o próprio CSA. Eu acho que o CSA talvez numa esfera um pouco menor, mas o CSA também é um clube. Vocês aí do Nordeste podem falar melhor do que eu. O CSA é um clube que, cara, a gestão que foi feita do CSA de tirar o clube literalmente da Série D e transformar o clube num clube de Série A é muito legal, entendeu? Sendo que o CSA, a estrutura do CSA é mínima. Então, assim, tem que dar os parabéns e acho que os clubes grandes poderiam, digamos assim, adotar esse modelo, seguir esse modelo. O próprio eu vejo pelo Santos, Corinthians, esses clubes assim que a responsabilidade financeira está cada vez maior. O Santos, por exemplo, deve 600 milhões de reais só em dívidas ativas. O Corinthians, 700, 800 milhões. Então, é complicado. A gente tem uma dívida enorme que é trabalhista, que é por conta de gestões anteriores. Na verdade, por conta dessa gestão em específico, de Marcelo Guimarães, porque ele tinha um costume maravilhoso de não pagar FGTS, ele tinha um costume maravilhoso de não pagar bicho e de não pagar salário de atleta. E o atleta está no seu direito de sair do clube e pedir o seu dinheiro. Eu não acho nada de absurdo. Embora esteja em uma outra gestão, você pedir aquilo que lhe foi prometido. Então a gente tem muito. O Bahia talvez hoje estivesse numa situação mais confortável se a gente não tivesse todas essas dívidas. Mas hoje a gente tem um CT de primeiro mundo, uma estrutura fora do padrão, e a gente tem um clube e um presidente muito empenhado em fazer sempre o melhor. O Belitani é um tio Patinhas. Eu sempre falo dele assim. É um cara que ele vê a opção de ganhar dinheiro em cima daquilo ali e ele vai fazer acontecer. Nada para ele é assim, vou dar de graça. Não. Existe uma maneira dele monetizar tudo. Tanto que agora ele criou o sócio digital.
que já estava sendo desenvolvido e que vai pegar gancho e pegar carona enorme nessa MP. Acabou que casou com o momento. Então, é muito da gestão, é muito do que está sendo feito. E não é receita de bolo, não é uma coisa pronta. É uma coisa gradual. A gente passou muito perrengue, sim. A gente ainda passa muito perrengue porque a gente tem muita dívida trabalhista todo ano. Esse processo de começar o ano renegociando dívida para poder manter o futebol, zerar dívidas. Que é uma coisa que o CSA conseguiu. O CSA hoje não deve nada a ninguém. Caiu, realmente caiu. E assim, do que eu acompanhei, eu acho que o problema da gestão do CSA foi o seguinte: o CSA contratou praticamente 3 times ano passado. Saiu Sim. contratando loucuras, inclusive caras que passaram aqui pelo Bahia e que não renderam zorra nenhuma. E eles podiam ter feito o quê? E o Yuri, que era um jogador da gente, que deu muito certo lá, que ajudou, o Yuri colaborou muito, inclusive, para o acesso deles da série B para a Série A, eles preferiram não comprar, porque eles queriam que o Bahia deixasse o Yuri lá mais um ano de graça. Então, o dinheiro que eles gastaram comprando meio mundo de jogadores, eles podiam ter investido e mantido um atleta que já rendia, que já tinha casado, que dava certíssimo lá. Aí preferiram trazer. Eu não vou nem citar nomes, que é pra depois não dar tretas na minha vida. Mas enfim, jogadores que não renderam zorra nenhuma, que eram jogadores Jogadores caros, e medalhões, né? foram pra lá pra passear. Sim. Eles podiam ter investido muito mais em meninos novos, como o Bahia trouxe Iago do CRB, que é um bom jogador. Podiam ter investido muito mais nessa parte e ter feito um time só do que ter. Eles fizeram elencos e foram dissolvendo o elenco durante o campeonato. Você não tem estabilidade para trabalhar desse jeito. Mas E assim, assim, o CSA desceu com dignidade. O CSA peitou todos os times quando jogou de igual, não baixou cabeça para ninguém. Tem uma tendência a fazer uma Série B, talvez até para subir de novo, porque eles são muito organizados. E talvez, se eles tiverem aprendido com o que aconteceu ano passado, talvez suba de novo esse ano e consiga se manter. Um dos debates mais pesados é: o problema não é subir para a Série A, o problema é você se manter na Série A. Todo ano o time que sobe, ele é o primeiro cotado para queda. E Só é pedindo, uma deixa eu seta pesadíssima. aproveitar e falar do CSA. CSA que teve aquele caso bizarro de Argel ano passado, né? Que do nada saiu para ir treinar o Ceará e salvou o Ceará com empates. E o CSA tinha como um dos medalhões torcedor do Vitória. Você vai lembrar bem desse nome horroroso. Alan Costa. Torcedor do Inter também vai lembrar dele. Um zagueiro ruim, desgraçado. Ainda fez um gol no Cruzeiro lá em Minas, uma vitória de 1-0. CSA levou Newton, pelo amor de Deus, vocês me Bem obrigam. lembrado, o CSA levou Newton. Newton não, o que... CSA tinha uma Pior do CSA diversidade aí levar de. Newton é a torcida do Bahia chorar por isso. Eu concordo. Eu concordo. Ah, Eu só não confio tanto no CSA, porque o CSA, além de tudo, eu acho que já está eliminado na Copa do Nordeste, ainda não mostrou nada esse ano. Eu acho que o CSA vai... Esse ano, Mas inclusive, eu acho que eles deviam o problema fazer do isso. CSA é que eles ficam assim, sondando, vão montando um negócio aqui, um negócio ali, para ver se dá certo. Em vez de começar o ano. Sabe qual é o problema? E é um problema da gestão de, acho que é Rafael Tenório, o nome do presidente, se eu não me engano. Sou péssima de nomes. É que ele acha que precisa economizar nos campeonatos menores, tipo Copa do Nordeste e estadual, e investir pesado numa Série B, por exemplo. Eu tô ouvindo aí Só que ele, você falando de Alex Portela. eu sei. Só que a gente esquece é que você precisa investir desde a pré-temporada. Você tem que começar a investir no elenco em dezembro do ano passado, para poder ter retorno esse ano. E Sim. talvez falte essa sensibilidade ao presidente, e acho que não é só dele, acho que talvez faltasse alguém dentro do departamento de futebol para pregar ele pelo bracinho e explicar: ó, não funciona assim. Mas eu tenho um respeito muito grande pelo CSA, pela história, pela maneira que eles vão construindo e ocupando espaço. Torço muito, queria que não tivesse caído, inclusive. Porque pra gente é muito bom, quanto mais times nordestinos tiver na Série A, mais a gente se fortalece, a gente é sempre olhado como os times, ai, vai jogar contra o Bahia. No mínimo tem que dar 5, ai, vai jogar contra o Fortaleza.
passou não sei quantos anos na Série C, tem que meter sacola. Não é assim. Quando você tem mais times nordestinos numa Série A, você acaba se impondo mais, porque você já não está tão só. E Pois é. eu vejo muito o Marcelo Paes, que é o presidente do Fortaleza, com ideias muito parelhas às ideias de Belintani. Eu assisti, ano passado eu tive a oportunidade de assistir os dois numa palestra, e o discurso é muito parecido. O discurso de gestão, o discurso o discurso progressista, o discurso de trazer o clube para perto da torcida, o impulsionamento da associação, a ideia de enfiar literalmente na cabeça do torcedor que ele é um dos maiores responsáveis pelo clube, sócio torcedor é uma das maiores rendas do clube e que é a sua obrigação se manter em dia para poder ter um clube mais sólido, ter um time mais forte. E acho que tem faltado isso em outros clubes. O discurso do presidente do Palmeiras é bem pesado. Ele entende muito o torcedor como um consumidor. E você não pode entender um torcedor como um consumidor. Porque uma coisa é você consumir um produto, você não gosta, você é acostumado, habituado com determinada marca. A marca estragou, você pega ela, joga fora e compra outra. Você não troca de clube. Você não vai trocar de clube. Ai, meu time tá uma merda e a partir de hoje eu vou mudar de clube. Não funciona assim. O torcedor é um consumidor, mas ele é um consumidor movido com a paixão. Então você tem que ter um respeito. Você não está entregando só um produto. Você está mexendo com uma coisa que muitas vezes mexe com a estrutura da semana inteira dessa pessoa. Tem gente que o time perdeu no domingo, até o próximo domingo a semana dele é o próprio inferno. Então você não está vendendo uma cerveja estragada, você está vendendo uma semana estragada para alguém. Muito E bem. essa é muita responsabilidade de gestão. Não é só fazer um time bonitinho. Muito bem. Colomé, venha com a palavra agora. Venha. Então, você comentou referente ao presidente, como o próprio time vende essas ideias. Tem vezes que o torcedor de fora já vê alguns movimentos e vê neles figuras, como tem também o coletivo do Marighella, que eu acabei vendo na internet sobre algumas postagens, acho que até você postou no seu perfil pessoal. Aí eu queria perguntar se dentro desses coletivos existem ideologias ou ideais dentro deles, e aí se existem, quais são, e por que essas ideologias elas também são propagadas dentro do debate dos coletivos. Rapaz, sua internet tá uma porra, viu? Metade da pergunta eu não ouvi, mas eu acho que eu entendi. Bahia eu hoje faço tem... de novo a pergunta? Desculpa. Não, eu acho que eu acho que entendi. deve ter ficado ruim mesmo. Eu acho que eu entendi. Se eu não entendi, depois então. Bahia hoje tem a Frente Popular Esquadrão, que é a que eu faço parte. Frente Esquadrão Popular. Eu não estou misturada com Vitória, né? Que o Vitória tem a Frente Popular. Tem a fé que, inclusive, eu sou um apoiador da Frente Vitória Popular. E eu tenho o maior respeito, você sabe disso. Mas o Bahia tem a Frente Esquadrão Popular, que é a FEP, que é o que eu faço parte. Tem a Bahia Antifascista, que são bem, bem parelhas, inclusive. Tem deixa eu ver. Acho que essas são as principais. Existem outras, existem. Mas essas são, para mim, são as principais. E no caso da Frente Popular Esquadrão Popular, eu sou péssima de siglas. Chama de FEP. Na FEP. Acho FEP bonitinho, inclusive. A FEP é um grupo de torcedores que fazem parte de outros grupos políticos. O Bahia hoje tem vários grupos políticos. A gente, inclusive, está em ano de eleição. Mas que são sócios, todos que estão dentro desse grupo são sócios ativos, alguns conselheiros, inclusive, e que têm ideias progressistas, são todos com ideias de esquerda, e a gente resolveu se reunir e montar esse grupo, porque a gente faz eventos, a gente está sempre discutindo as pautas que o Bahia levanta, as pautas que poderiam levantar, mas a gente está discutindo também contratação, discutindo o que podia ter sido feito de gestão e não foi feito. E
A bom, o Bahia Antifascista, se eu não me engano, nasceu ano passado, mas é uma galera que eu não tenho tanto contato. Vi muito esse ano, inclusive no protesto, agora em junho, que eles se juntaram, né, com a FEP. Mas eu acho que é muito importante você ter grupos desse tipo dentro da torcida e de maneira ativa. Não é só, a gente tem um grupo, não. A FEP faz eventos. Ano passado eu tive, que para mim é uma honra surreal, de mediar um debate com William De Luca e Onan. Onan é o presidente da torcida LGBT do Bahia, que era falando exatamente sobre essa questão de ser LGBT no futebol, do surgimento das torcidas, de como isso impacta nos torcedores. E ano passado também a FEP fez um evento sobre o negro no futebol. Falava não só sobre técnicos, mas falava também sobre a questão de jornalistas esportivos. Você praticamente não vê jornalistas esportivos negros. E a gente tem aqui na Bahia um jornalista esportivo negro extremamente competente, surreal, absurdo e que deveria ser visto pelo mundo, que é Elton Serra. Por sorte, a ESPN tem contrato com ele, né? Que já ajuda. Exatamente. Mas é um cara que precisa ser lido, escutado, visto por todo mundo. E a FEP traz muito desses debates sobre essas questões dentro e fora do futebol e desse impacto social que o futebol tem. Era isso que eu queria saber. Era. Já dá para ver pela carinha dele. Deixa eu aproveitar aqui rapidinho. Tá nos últimos dias, mas a Frente Vitória Popular, inclusive, tá com a campanha no futebol feminino Eu Apoio as Leoas. Quem tiver ainda... Inclusive, vocês estão na live, depois procurem. Tá no Instagram, é fácil de achar, no Instagram da Frente Vitória Popular. Quem puder apoiar, apoia. Eu comprei as 3 camisas, inclusive. E aconselho, as camisas estão muito... Não, eu aproveitei para ajudar Não, uma mas causa... é uma campanha... Vou tirar o seu clubismo para falar. É uma Por campanha favor. importante, é uma campanha necessária. Não, a camisa é um brinde, e as camisas são muito bonitas, inclusive. Sim. Mas é uma campanha, fiquei com a camisa na cabeça. É uma campanha muito importante, principalmente pelo que... E assim, não é uma campanha que vai anular o que o presidente fez e ele não vai devolver o dinheiro. Não, é uma campanha porque, para além desse dinheiro, o futebol feminino precisa de apoio, principalmente o futebol feminino do Vitória, principalmente pelo presidente que eles têm nesse momento. E por essa relação escrota que ele tem. Então, é uma maneira de fortalecer essas meninas, que não são meninas, são mulheres, e são mulheres que estão ali numa batalha absurda, tendo que lidar com o presidente nesse nível, tendo que lidar com uma pandemia e com todo esse desrespeito. Eu acho que é o mínimo de respeito e de carinho que não só a torcida do Vitória, como qualquer torcedor que tem uma afinidade com o futebol, que conheça o projeto, que dê uma acessada lá, descubra o quanto é interessante isso que os meninos estão fazendo para defender. E, tipo, tem R$15 o valor inicial, né, Thiago? Eu não lembro se é 15 ou se é 20 reais, mas tem a opção de fazer só doação em dinheiro, inclusive aceitamos todo tipo de ajuda. Apesar de eu não ser importante. frente direta, deixa eu até falar aqui rapidinho, apesar de eu não ser frente direta de ter feito a campanha, estava nas reuniões que organizaram isso aí e apoio completamente como foi feita a campanha. Eu acompanhei como peru de fora, mas eu torço muito, inclusive, né? eu acho que é muito legal. E eu fiquei muito feliz, inclusive, de ter visto. O Thiago viu. Você vê a torcida do Bahia comprando a ideia de defender essa campanha. Todas as vezes que passava na minha linha do tempo, eu ia lá e retuitava, comentava. Eu vi muitos torcedores de outros clubes apoiando. É muito importante a gente apoiar. É um momento complicado para todo mundo, e para elas é muito mais complicado por ter que lidar com todas essas questões e essa problemática financeira. Então, quem puder e quiser, doa. Foi quase uma criança esperança, mas ajuda, é muito importante. Os meninos estão precisando muito. E a gente garante que esse dinheiro vai ser doado para as meninas, ao contrário do Criança de Esperança, né? E só para fazer um paralelo também, você que é o falou contrário do seu presidente. também, daquela coisa.
você falou do Bahia Antifascista, o Vitória tem uma torcida nessa pegada que é a Brigada Marighella. Você sabe bem quem é, sabe algo que até quem são boa parte dos que participam. E tem um núcleo feminino dentro dessa Brigada Marighella. Todos são Brigada Marighella. Só que tem a Brigada Dandara lá dentro, que aí é somente com mulheres, obviamente, por eu não ser mulher. Não vou poder destrinchar aqui, mas a gente ainda vai convidar alguém para poder falar sobre. Só que Richard tem uma pergunta muito boa e depois eu quero fechar aqui. Eu vou fazer 2 perguntas, uma muito básica e uma outra que eu quero que você explane. Vamos, Richard, aproveita que essa pergunta é sensacional. Vamos lá. Primeiro que essa pergunta não foi feita por mim, obviamente. Essa pergunta foi feita por um colaborador nosso que ele repassou para mim. Eu só estou sendo interlocutor. Guilherme Melo, te amamos. Então, Arizinho, a gente sabe que a rivalidade Bavi ela é muito forte em Salvador. E alguns torcedores eles acabam pegando pesado na provocação e tudo mais. Tipo, acaba às vezes até exagerando na provocação, digamos assim. E a gente teve, por exemplo, um caso do torcedor do Bahia que viralizou esses dias, que ele, de alguma forma, ele consegue o telefone do Paulo Carneiro, e ele liga pro presidente do Vitória e ele fala assim, Paulo Ovelha, desgraça, você é Série B, Paulo Ovelha. E... Deixa eu fazer aqui rapidinho, ele não fala assim, ele fala, Paulo Ovelha, desgraça! Ele fala assim, isso aí foi no final da campanha que Paulo Carneiro foi eleito ano passado. Mas vocês sabem que para baiano, desgraça tem uma entonação muito diferente, né? Vocês sabem. Exatamente. Disso. Você está acostumado com isso, né? É que nem porra. Não é palavrão. Porra e desgraça para baiano é vírgula, não é ofensa. Exatamente. E o que a gente queria saber, mas na verdade é o seguinte, agora é uma pergunta séria. Qual que é a sua opinião como torcedor sobre esse tipo de brincadeira? O que vale, o que não vale? Se tipo é válido, se não é válido, até o ponto, qual é o ponto que, digamos assim, passa do ponto, que exagera, se é válido fazer esse tipo de provocação, assim, tipo, qual que é a sua opinião, digamos assim, sobre esse tipo de brincadeira? O primeiro é assim, você tem que saber com quem você brinca. E eu fui muito educada nesse sentido, talvez por ter convivido muito com o torcedor do Vitória. Então, eu sei até onde eu posso brincar e eu sei até onde eu aguento a brincadeira. Esse é o meu limite. Eu não vou ficar brincando e insistindo numa coisa que depois, quando a pessoa vier pra cima de mim, eu vou querer meter a mão na cara dela. Então, eu sou a pessoa que não meu limite pra brincadeira ele é muito curto, porque ele é igual ao meu pavio. Então, eu não sou uma pessoa que pirraça em ninguém, respeito. Mas acho que a partir do momento que foge o respeito e vira uma ofensa moral, pessoal, aí já não é mais brincadeira, aí já não é mais clubismo, aí já é escrotidão. No Bavi 2017, 17 ou foi 18, Thiago? O da briga? Sim. 2018, Campeonato Baiano, primeira fase. 2018, né? 2018, os torcedores do Vitória apedrejaram o ônibus do Bahia e o presidente desceu do ônibus e mandou a galera ir cacarejar em outro lugar. Foi o da final. Foi o da final, mas foi 2018 também. 2018, é isso. E aí o presidente desce do ônibus e manda a galera ir cacarejar em outro lugar, porque o Vitória ficou conhecido como Galinha Fujona por causa de um episódio que rolou aqui no jogo. Então isso aí é uma brincadeira, né, suportável. Assim como, por exemplo, o torcedor do Vitória de manhã chamava o torcedor do Bahia de sardinha. É uma pirraça tranquila. Eles viraram mamão com açúcar, não tem muito tempo, viraram galinha, viraram mamão com açúcar. E essas coisas são saudáveis, elas são naturais para o futebol acontecer. Eu não posso te ofender, eu não posso partir para agressão, como algumas pessoas costumam fazer. Mas enquanto eu estou brincando com você e você só se irrita, ok. Quando eu sinto que você está ofendido, eu já passei todos os limites. E esse negócio de ligar para presidente, embora tenha sido muito engraçado, é erradíssimo. A gente ri porque Paulo Carneiro é um negócio fora do comum. Então todo mundo, os próprios torcedores do Vitória ligam para Paulo Carneiro. Mentira, Thiago. Oxe, manda uma mensagem, ele responde todo mundo, manda áudio para todo mundo. Aqueles áudios do Paulo Carneiro são sensacionais. E ainda teve um episódio agora na pandemia que ele ligou para a Rádio Sociedade e já começou assim, eu não vou te dar boa tarde, que eu já falei com você ontem, e foram 12 minutos de pura cavalice. E esse é Paulo Carneiro, né? Vamos ser bem sinceros, nunca respeitou ninguém. Então, é uma figura, inclusive, que as pessoas, alguns torcedores, endeusam porque acham que é uma figura caricata,
é uma questão de personalidade. Eu não entendo como personalidade, eu entendo como falta de educação e falta de respeito mesmo. 2. Mas eu acho que o limite da brincadeira é esse. Você tem que saber com quem você está brincando, em que terreno você está pisando, porque também senão a rivalidade vira um negócio chato. Eu vou virar para você e dizer, ai, você é feio e bobo, que o time é melhor do que o seu. Eu acabei de ganhar um clássico. Eu não vou te chamar de feio e bobo, né? Pelo amor de Deus. Sim. Agora deixa eu fechar aqui. Primeira parte fácil. Eu queria que você... Aqui é uma coisa rápida. Me diz o jogo mais marcante do Bahia para você. O acesso de 2010. Aquele jogo contra a Portuguesa, né? Portuguesa. Até pelos 7 anos e tal, e a resenha com a torcida do Vitória, elevador, aquela coisa toda. Não, e é um jogo que tem uma história. Se você vê os vídeos daquele momento, é todo mundo chorando. Era uma atmosfera de uma coisa surreal. Você tinha muita gente que era a primeira vez que eu estava vendo alguma coisa grande do Bahia. Porque não era só um acesso. O Bahia não ganhava título nenhum. O Bahia só vinha tomando pau no Baiano. E aí, de repente, você sobe. Quem vive de passado é museu. Você sobe e você vive tudo aquilo dentro de casa com um time que o time do Bahia de 2010 era um time bem ruimzinho, vamos combinar. Mas era um time que entendeu aquela relação com a torcida e que carregou o time até a Série A e que existia chances reais, inclusive, de ter sido campeão. É um momento muito bonito na minha vida, porque também foi um ano em que eu me mudei para Salvador. Foi um ano em que eu consegui ficar muito mais próxima do futebol, muito mais próxima da arquibancada, muito de viver tudo isso, todas essas emoções. Era um ano meu de transição pessoal e um ano de transição do meu clube. Então eu acho que é um dos momentos mais marcantes da minha vida. Muito bem. Vários, mas esse é... Agora eu vou fazer uma pergunta 2 em 1. Essa é bem rapidinho. Eu quero que você me diga um ídolo e qual jogador que você mais odeia. Preferencialmente um jogador que tenha passado pelo Bahia. Mas se for qualquer outro lugar, pode mandar. Se você odiar, por exemplo, sei lá, Canu por ter dado os socos em Vinícius, pode falar. Não tem problema. Eu sou uma princesa, a mamãe me ensinou a não odiar ninguém. Como esse baratino. Mas assim, um ídolo. Avni. Eu já fui moleca de arquibancada de sentar a mão na cara de torcedor que falou muito. Tenho o menor orgulho disso, mas... E as minhas camisas, até hoje, são todas 6. Então, é ídolo por uma vida inteira. Avni Nonato, mas muito mais Avni. Até porque Avni eu acompanhei de perto e você acompanha toda uma carreira e toda uma trajetória. Um jogador que eu odeio, não é que eu odeio, mas a gente teve uma relação muito estremecida quando ele esteve aqui no Bahia, inclusive dele vir das costas, que é Lumba. Quem? E é ídolo, Marcelo Lumba. Ah, tá. Menino 7. E é ídolo pra galera aqui, é ídolo pra boa parte da torcida, mas a gente teve uma relação bem estremecida. Inclusive, ele se negou a tirar uma foto comigo, embora eu tenha pedido de pirraça. Isso vai aparecer na edição, vou avisar logo. Lumba, beijos, querido, tá? Sem ressentimento, sem mágoa. Muito bem. Mas não é um ódio, por favor. Sim, é só a relação mais tensa. Não é que nem eu estava falando no nosso primeiro episódio, que nem Marcelo falou na última vez. Marcelo falou de Chiesa, eu falei de Zé Luiz, por exemplo. Aí é ódio mesmo. Aí é ódio, a pessoa até baba. Não. É que nem a minha relação com o Thiago Ribeiro. Outro filho de uma puta aí. O que você espera do Bahia no Campeonato Brasileiro? Essa é uma pergunta bem simples. Você acha que pode melhorar, vai ser parecido? Eu quero a porra da vaga para Libertadores. Dá. Só até isso. Só isso. Dá. Espero eu que não consiga, mas dá. E agora sim, uma pergunta... Quando não subir, chore. Não estou pensando nessa possibilidade, eu não estou nem pensando se vai ter futebol para começar. Vai ter futebol sim. Abemos data, sabemos. Infelizmente vai, né? Vamos forçar isso aí. E agora sim, para fechar, eu quero que você me diga aqui, como é que você enxerga o futebol feminino geral no Brasil e o que é que você acha que os clubes podem fazer para atrair as mulheres? Tanto as mulheres no sentido de atrair a torcida, quanto atrair o interesse das mulheres competirem, jogarem, disputarem futebol, mesmo que seja por brincadeira. E aí a gente encerra.
Eu acho que a gente vem crescendo nisso aí, na questão do futebol feminino. Mas a gente precisa crescer muito ainda, né? Mas eu vejo com bons olhos, eu vejo com um avanço. Quando você começa a ver o futebol feminino sendo transmitido em TV aberta, se não me engano, foi a Bandeirante que transmitiu, você começa a ter uma aproximação. E a aproximação que você tem com o futebol masculino. Você cresce assistindo futebol masculino no domingo. Você nunca sentou num domingo de tarde para ver o futebol feminino. Quando você abre esse espaço, você abre a possibilidade para que meninas que estejam assistindo se vejam em Martas, Cristiane, Formiga, Bárbara e queiram ser. Quanto você só tinha meninos querendo ser Neymar. Hoje você vê meninas querendo ser Marta. E isso passa muito por esse poder que a mídia tem. A gente precisa entender que a mídia tem essa carga, mas a gente precisa entender que também o seu papel de torcedor é esse. Eu fui convencida por algumas torcedoras que eu precisava ir para um jogo do futebol feminino do Bahia, porque era o Bahia também. E a partir disso eu passei a convencer outras pessoas, eu passei a trazer, a agregar mais pessoas para esse lado. E mostrar, ó, é o Bahia, a gente precisa ir, as meninas precisam de apoio. Num ponto em que hoje a gente não precisa convencer ninguém. O Bahia faz assim, vai ter jogo dia tal, a galera já começa a perguntar, vai cobrar ingresso, qual é o horário, como é que vai ser. E eu acho que os clubes precisam caminhar nesse sentido, de apoiar mesmo o futebol feminino. Não é só, eu tenho um time porque é obrigatório, porque a CBF me obriga. A gente Né, sabe Paulo que Carneiro? não é Bahia também, pô. Bahia fez parceria com São Francisco, com o Lusaka, por quê? Que era Verdade. obrigatório. Não era porque, é bonitinho, é fofinho, progressista, lindão e vai ter um clube, não. Aprendeu com isso, entendeu os erros, sentiu a necessidade de ter o seu próprio time. E isso é importante. Mas não foi sempre assim. E eu acho que os outros clubes precisam disso, mas a gente também precisa de um investimento maior. Hoje o futebol feminino ele é custoso para um clube. Enquanto o masculino é rentável, o futebol feminino é custoso. E aí você precisa de uma captação, e é um problema do marketing, eu não entro nessa área, às vezes até entro, mas é um problema de marketing, de captação de recursos, você trazer recursos para o futebol feminino. E falando de torcida feminina, eu acho que quando um clube ele começa a falar muito para as suas torcedoras, eu vejo, não vou nem falar do Bahia agora, mas eu vejo muitos clubes tendo essa ideia de se relacionar, de falar para as suas torcedoras, não lembrar que o clube tem torcedora só no Dia da Mulher, você começa a trazer essas mulheres para a arquibancada. A ideia de ter movimentos femininos, a ideia de ter torcidas femininas também é muito bom, porque a gente tem uma insegurança, que é muito bom, do ser mulher na arquibancada, de você ir e um babaca passar a mão na sua bunda, você ir, você não poder transitar, porque você vai ouvir piadinha. E isso, vocês não passam por isso. A gente passa muito por isso até chegar no estádio, a gente passa por isso dentro do estádio. E aí muitas mulheres pensam assim, eu passei por tudo isso, eu não vou mais. Quando eu passei por um caso muito escroto aqui na Fonte Nova, e foi na véspera do jogo da Chapecoense, que o Bahia ganhou da Chapecoense, que eu não fui. Eu não fui para esse jogo exatamente porque eu me senti tão diminuída e tão escrotizada naquele momento que eu sentia, o cara me convenceu por alguns dias que aquele lugar não era meu e que eu não podia ocupar. Tem muita mulher que entende isso, que aquele lugar não é dela, que ela só vai porque ela precisa tomar conta do marido, que ela só vai porque é um programinha de família de final de semana. E a partir daquele. Eu já entendia muito isso, que era um lugar que eu queria ocupar, porque era um lugar onde eu me sinto bem. A partir daquele episódio, eu entendi que eu precisava ocupar dobrado. Que eu precisava estar lá e eu precisava falar sobre isso. E foi exatamente o momento em que eu reativei muito das minhas redes sociais para falar sobre isso e comecei a me envolver na política. Foi um pouco depois que eu passei para o grupo do Núcleo, mas às vezes a gente toma esses tombos para poder se ocupar. Eu acho que os clubes agora começaram a pensar na torcida feminina, não como, que eu acho bizarro, inclusive, né? Aquelas que embelezam a arquibancada. Olha a cara da gente de jarro. A gente vai pra torcer, cara.
A gente vai pra torcer, a gente vai pra beber. Eu xingo coisas que até Deus duvida. Um dia eu vou postar um vídeo de meu pai me assistindo um jogo. E meu pai não assiste o jogo. Meu pai me assiste assistindo o jogo porque é um negócio fora do normal, do tanto que eu xingo, brigo e etc. E eu acho que os clubes de futebol passaram a entender isso. Que você, que a mulher tá ali, que ela vai ocupar aquele espaço e que ela não tá pedindo permissão e nem pedindo passagem. É o clube que tem que se virar e dar esse lugar para ela. E se ele não der, a gente vai ocupar do mesmo jeito. Muito E bem, muito bem. Eu queria até perguntar um pouquinho que você falou que participou da transmissão, né, da Rádio Esquadrão, mas eu acho que o programa já tá bom, já teve muita chega, né? informação. Já tô até aqui meio tonto de tanta informação que eu tive aqui, A gente então faz, a gente faz 1 a 2. Pronto. é bom, é bom. A gente faz 2. Vamos lá. Quando eu puder contar aquela novidade, a gente faz. Sim, acho justo. Ari, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por Obrigado. disponibilizar nosso programa. Não, Muito obrigado por dividir suas histórias aqui, é sempre importante e é sempre bom ver visões femininas e visões de rivais aqui. A gente, na equipe, os únicos casos de rivais que a gente tem um torcedor do Santos, um do Corinthians e um do Palmeiras, e a gente tem um torcedor do Grêmio e do Inter. Então, foi até bom por a gente ter 2 torcedores do Vitória e um do Galícia, ter agora uma torcedora do Bahia aqui. Então, muito obrigado por ter aceitado nosso convite e nos permitir ocupar um pouquinho de seu tempo, contando um pouquinho de seus pensamentos e de você. Richard e Guilherme, obrigado pela ajuda, meus velhinhos. Vocês são foda. Obrigado. E vamos pra gente fechar. Segue a Arizinha no Twitter e no Instagram. Me segue também. Segue o Infelizmente. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Baixa nosso programa, nos segue no Spotify. A gente está também em outras plataformas. E lembre-se sempre, Infelizmente FC, o pior time é o seu.